Iniciando o estudo dos Evangelhos, estamos na página 101 do nosso livro. Vamos ao item 7 do material didático, Jesus é açoitado. Bom, nós estamos estudando o último dia de vida de Jesus. Acho que foi o dia mais longo que nós estudamos, porque nesse momento que nós estamos estudando, já são cerca de 9 horas da manhã, o dia já nasceu, Jesus vai morrer à tarde, 3 horas da tarde, né? Esse estudo começou quando às 18 horas desse mesmo dia, lembrando que é o dia judaico, começa às 18 horas de um dia, termina às 18 horas do outro dia. Então, às 18 horas, na nossa linguagem do dia anterior, ele participou de uma refeição, que é a refeição, né, que o povo come da Páscoa com os seus discípulos. Ali ele lavou os pés dos discípulos, denunciou Judas. Judas saiu, ele instituiu a Santa Ceia. Depois eles saíram em direção ao Monte das Oliveiras, onde Jesus foi dando ensinamentos a eles, que nós estudamos, João 14, 15, 16 e 17. Bom, lá no Getsemane ele fez a oração, pedindo ao Pai, se possível, passe dele aquele cálice. Eu falei para vocês que essa oração era uma referência, ao momento que ele sofreria na cruz, recebendo os pecados da humanidade. Ele sabia da dor que Adão passou no momento que pecou, em que o seu corpo não tinha pecado e de repente recebeu o pecado. Só Adão e Eva, né, claro, tiveram essa experiência de nascer no corpo sem pecado e sentir a diferença quando eles pecaram. Deus disse que eles se tornaram malditos, então todos nós herdamos esse pecado. Bom, Jesus nasceu sem esse pecado. Então ele iria herdar esse pecado. E aí o temor dele, principalmente por perder a comunhão com o Pai e o Espírito, né? Bom, depois disso ele foi preso, teve o julgamento na casa de Anás, o julgamento irregular, que ele já não era mais sumo sacerdote, os romanos tinham tirado ele e colocaram o genro dele, Caifás. Bom, depois que eles fizeram o julgamento, eles entregaram para Pilatos. Pilatos entrevistou Jesus. Eu falei para vocês que Pilatos demonstrou um certo temor ou medo, como queira. Os pagãos, eles eram muito religiosos, aquela religião pagã, eles tinham um respeito grande pelos deuses. E quando Jesus se apresentou como Filho de Deus, nós vimos que Pilatos ficou mais atemorizado, e a mulher dele falou, não entre na questão desse justo. Então, tudo isso mexeu com Pilatos. Ele chegou a tentar soltar Jesus, mas realmente as autoridades judaicas pediram a condenação de Jesus. E então, vamos dizer, nesse momento que Jesus é açoitado, eu falei para vocês, o povo de Israel, o povão, eles amavam a mensagem de Jesus. Então nós podemos até dizer que aquele povão, a grande maioria, não foram os responsáveis pela condenação de Jesus, mas a autoridade judaica, a autoridade religiosa, que era ligada a Roma. Esses pediram a condenação de Jesus. Como eles estão diante da autoridade romana, que não vê pecado nenhum nele, sobre quem que cai essa culpa? Cai sobre as autoridades religiosas judaicas. E até hoje eles levam essa culpa, porque os fariseus, né, que seriam hoje os rabinos, eles mantêm a descrença em Jesus. Então
ok? Bom, então agora Jesus é açoitado. Como nós estamos sempre fazendo uma leitura em paralelo, né? Vamos começar por Mateus 27 e 26, nessa tentativa de harmonizar as Escrituras. O versículo diz: então soltou-lhes, ou seja, Pilatos atende, né, ao pedido daquele grupo que não representa o povo, porque eles estavam ali comprados pelo sumo sacerdote, tá bom? Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. O comentário no nosso livro diz: o açoite era um chicote feito de couro, tendo nas pontas um pedaço de chumbo, ferro ou de osso. A lei judaica limitava o número de açoites a 40. Está lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 2 e 3. Podemos até ler essa referência. Que diz o seguinte: e será que se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça, por certa conta. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Bom, 40 tem aquela simbologia que é um número ligado à aprovação, ok? Então, 40 açoites menos um. Normalmente era o que os judeus faziam, né? Para que este número não ultrapassasse os 40, os israelitas passaram a aplicar 39 açoites. Por isso era comum dizer 40 menos 1, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, 24. Né? Mas os romanos não seguiam essa lei. Por isso não sabemos ao certo quantos açoites Jesus levou. Mas provavelmente foram 39, ou seja, naquele momento eles, ali em Israel, é bem provável que eles seguissem o padrão judaico. Bom, então como eu disse para vocês, o que vai acontecer agora, Jesus ser escarnecido e ser levado ao local de crucificação, podemos dizer que é uma responsabilidade da autoridade religiosa judaica. Quando um judeu conversa comigo, e assim na minha vida, Deus colocou muitos judeus no meu caminho. Eu trabalhei no mercado financeiro como analista de sistemas por muito tempo, e o mercado financeiro, vocês sabem que foi criado e até hoje ele vamos dizer, coordenado por judeus, né? Controlado por judeus. Os presidentes dos bancos, corretoras de valores que eu trabalhei, eram todos nomes judeus, eram David, Salim, Salomão. Era muito comum, ok? Então, quando eu tinha oportunidade, às vezes eu dava aula de informática, né? Aí eu tinha uma certa particularidade com eles. O editor da revista judaica de maior circulação, que era a revista Menorá, o nome dele era José Gonleves, que eu dei aula para ele, fiz programa de computador para ele. Então, sempre que eu tinha oportunidade de conversar sobre religião com eles, e surgia a questão cristianismo e judaísmo, eu sempre explicava que a Igreja Católica não são cristãos, a Igreja Católica não é cristã, e que tinham igrejas fora da Igreja Católica, que eu representava essa igreja, né, que não batiza recém-nascido, não acredita em purgatório. Sempre que eu falava isso, para o judeu correto, ele falava isso é importante, porque o judeu, ele não aceita purgatório, ele sabe que isso é paganismo. Hoje existe um judaísmo espírita, chamado Cabala, e Hassidismo, que eles aceitam paganismo, eles aceitam purgatório, tá bom? Mas o judeu de verdade, ele não aceita o purgatório.
Então eu sempre falava para ele, olha, o povo judaico, ele podemos dizer que ele foi enganado por essa decisão dos religiosos. A responsabilidade, a responsabilidade pela morte de Jesus recai principalmente sobre a autoridade judaica. Foram os sacerdotes, os fariseus, os escribas, esses é que pediram a condenação de Jesus, até contrataram alguns do povo para pedir a condenação de Jesus. Agora, o povo judeu, eu falo, ele tem que abrir os olhos. E aí conversava sobre as profecias que se cumpriram em Jesus, né? Ok? Mas esse engano, então, permanece até hoje. Os responsáveis por esse engano foram realmente as autoridades judaicas.